Paz, irmãos, tudo bem com vocês? Passando aqui para a gente estar meditando e compartilhando uma palavra, amém? Nessa quarta-feira abençoada que nós estamos, né? Amados, hoje já é 1º de julho, meu Deus, como voou! Praticamente já no meio do ano, né? E quantas coisas o Senhor ele tem feito na sua infinita bondade, né? Até aqui nos ajudou o Senhor verdadeiramente, né, irmãos? E a gente está muito feliz porque todos já sabem, domingo volta às reuniões presenciais no templo e será uma bênção, é muito bom, é muito... Nossa, acho que a gente está muito feliz, né, com o nosso coração jubiloso em voltar. Não é nas condições que desejaríamos, que todos pudessem, que as portas estivessem abertas para todos. Sabemos que existem limitações impostas pelos governos, né, e que será cumprido como tudo que foi até agora, né, irmãos? A gente entende que debaixo de uma obediência há uma proteção do Senhor. Nosso Deus é um Deus de princípios e a obediência, eu creio que é um dos princípios mais importantes, né? E como tudo foi feito até aqui com obediência, assim será, em nome de Jesus. E é muito bom estar aqui com vocês, né? Compartilhando essa notícia boa que os nossos pastores liberaram lá no grupo, né? Da igreja, e isso nos traz uma alegria muito imensa no nosso coração em saber que as coisas já estão voltando, né? Não ao que era antes, porque desde o dia que a gente saiu, irmãos, a gente já sabia que haveriam mudanças, né? Mudanças para melhor, mudanças para o reino de Deus, para os propósitos do Senhor possa acontecer nesse tempo. E a gente entende que toda mudança, ela às vezes no início ela vai trazer um certo desconforto, né? Mas futuramente ela vai gerar ótimos frutos, né? Igual muitas vezes uma reforma. No início, ela traz né, aquela sujeira, tudo fica fora do lugar, tudo desconstruído, mas depois que tudo é refeito, que tudo é colocado no seu devido lugar, fica lindo, né? Que seja assim com cada um de nós, que quando o Senhor colocar, arrumar a casa, que somos nós, tudo fique lindo, tudo fique belo para a glória dele. E, nossa, irmãos, é algo assim maravilhoso a gente viver esses dias que a gente já vivemos, passamos, né, por esse período. As coisas estão voltando, nós também estaremos voltando a adorar o Senhor no templo, que para nós não é só o espaço físico de 4 paredes, mas é o lugar de comunhão, é o lugar, né, onde o Senhor já fez tantas coisas na vida de tantas pessoas. Eu acredito que todas as pessoas que passaram e passam na casa de oração, elas reconhecem que ali existe algo do céu, algo dado pelo próprio Deus, né, amados? A gente consegue discernir e saber as coisas do alto, amém? E não é diferente, as pessoas elas sabem, né, quando o Senhor ele está presente em determinado lugar, e a gente consegue sentir, o nosso espírito ele sabe. E não vejo a hora, irmãos, de chegar no domingo e estar lá né, os que puderem ir, estarmos juntos, adorando o Senhor mesmo à distância, respeitando as normas, mas nosso coração ele está aquecido, ele está alegre, está regozijando no Senhor nesse tempo. Eu creio, amém? E amados, eu tenho uma palavra para estar falando com vocês nesse dia, que é sobre a indiferença, né? A indiferença na nossa vida com o Senhor, né? Porque vocês veem, a gente passou por esses dias, ficamos nos nossos lares, né? Onde adoramos o Senhor de casa, buscamos ao Senhor, tivemos uma responsabilidade individual, cada um de continuar buscando ao Senhor na sua casa, e nós recebemos um alimento espiritual, né, nos nossos lares, sempre todo dia alguém gravando algo, ou na semana sempre, né, no grupo da casa de oração, compartilhando uma palavra, um sustento, um alimento direto do céu. E isso nos sustentou, tem nos sustentado até agora para a glória do Senhor. O Senhor ele tem as maneiras dele de trabalhar, eu creio. E isso, irmãos, é algo do céu mesmo.
nós ficamos alimentados, foram muitas palavras muito precisas, né, muito concisas, coisas do alto, do céu. E hoje, falando sobre a indiferença, como muitas pessoas, às vezes, elas conseguem viver uma vida com indiferença, não em relação a pessoas, mas em relação, amados, ao Senhor. E a indiferença é algo que a gente tem que ter muito cuidado na nossa vida espiritual, na nossa vida cristã como um todo. Por quê? Porque muitas vezes ela, né, é sorrateira. Só, irmãos, que a Bíblia, ela nos alerta. A palavra do Senhor, ela nos traz um alerta uma palavra muito forte. Eu gostaria que a gente estivesse juntos meditando. E essa palavra, ela vem falar justamente disso, vai ficar muito claro. Que está lá em Apocalipse 3, capítulo 3, versículo 15. É o próprio Jesus dando a revelação para João. Está escrito assim, vou ver na versão NBV. Eu conheço bem as suas obras. Sei que você não é quente nem frio. Eu desejaria que você fosse ou uma coisa ou outra. Porém, já que você é meramente morno, eu estou a ponto de cuspir você da minha boca. Você diz, eu sou rico, tenho tudo o que necessito, não preciso de coisa alguma. E não percebe que espiritualmente você é um desgraçado, um miserável, um pobre, cego e nu. O meu conselho a você é que compre de mim ouro puro, ouro purificado pelo fogo. Só então você será verdadeiramente rico. E que adquira de mim vestes brancas, limpas e puras, para cobrir a sua vergonha e nudez. E compre de mim remédio para curar os seus olhos e devolver-lhe a sua vista. No 19, eu corrijo e disciplino todo aquele a quem amo. Portanto, abandone a sua indiferença e se torne entusiasta das coisas de Deus. Amados, essa palavra morno aqui, que está escrita em Apocalipse, quando a gente vai no grego, né, no original dela, que vem da palavra esquiliaros, ela quer dizer indiferença. Acredita? E aí eu fiquei, meu Deus, que palavra forte, irmãos, que palavra forte do próprio Jesus falando que ele conhece as nossas obras, ele sabe quando a gente nem é frio e nem é quente, né? Porque ele deseja que a gente seja uma coisa ou outra, porque aqui ficou muito claro, irmãos, que o Senhor, ele abomina o morno, ele abomina a indiferença a ele. Porque ele diz assim, eu tô a ponto de cuspir você da minha boca. Em outras versões é tão forte essa palavra que ele diz assim, ó, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Já pensou, amados, que forte, né? Você ser vomitado da boca do Senhor. Irmãos, é muito forte essa palavra. E ele diz que normalmente ficamos assim, indiferentes, podemos estar nessa situação de mornidão, nem quente nem frio, por causa de 3 coisas que ele vai dizer aqui. E ele diz por quê? Porque a gente pensa que é rico. Ele diz, você diz, eu sou rico, tenho tudo o que preciso, não necessito de coisa alguma. E não percebe que espiritualmente você é um desgraçado, um miserável, um pobre, cego e nu. Amados, aqui Jesus está falando claramente que não é porque temos bens materiais, não é porque muitas vezes vamos ter um trabalho, um status social e a gente acha que isso vai suprir as nossas necessidades. E nós vamos ser pessoas abastadas e cheias. E o Senhor está dizendo, não, você acha que você é, mas eu quero dizer para você que isso você não é. Você não é abastado, porque a nossa riqueza... A gente acha que a pessoa rica é a pessoa que tem bens materiais, a pessoa que tem dinheiro, é a pessoa que tem... E para o céu não, para o reino esse valor
Ele não existe. Ao contrário, Jesus diz assim, não, você não percebe que espiritualmente, olha onde está a riqueza do céu, você é pobre, cego e nu, miserável e um desgraçado. Olha que palavra forte, irmãos, que palavra forte, Senhor, me dá graça, Pai. E ele diz aconselho, ele fala pra gente, o que a gente faz então nesse caso? O meu conselho a você é que você compre de mim, do próprio Deus, do próprio Senhor, ouro puro, purificado pelo fogo. Só então você será verdadeiramente rico. E eu fiquei meditando nessa palavra e eu perguntei, Senhor, como que a gente compra ouro do Senhor? Né? Como que riqueza é essa? Amados, o ouro, ele significa o quê? O que significa? O ouro, na Bíblia, ele vai significar, claro, como a gente sabe, o ouro, ele significa riqueza, sim. O ouro puro e refinado pelo fogo é uma riqueza, mas não é uma riqueza terrena. Não é uma riqueza que a gente conhece aqui como o ouro significa poder, não. No reino de Deus, o ouro é riqueza, mas o ouro é uma riqueza espiritual. É algo que está dentro de nós, é algo que é dado dentro de nós pelo próprio Deus. Lembra que Paulo faz que somos vasos de barro, que dentro de nós existe tesouro? Então, e aqui o próprio Jesus fala, amados, que esse ouro que a gente compra dele, que é purificado pelo fogo, se trata de uma riqueza celestial, de uma riqueza celeste do céu. Por quê? Porque ela não pode ser comprada com nada humano, ela não pode ser trocada, ela só pode ser comprada pelo próprio Deus. E eu pensei, meu Deus, que forte essa palavra. Eu fiquei meditando nela, irmãos, e eu fiquei muito, vamos dizer assim, sabe, quando aquela palavra entra dentro de você e você pensa assim, Senhor, essa riqueza, esse ouro purificado, ele nada mais é, sabe o que, irmãos? Quando você tem uma afluência de recursos, que o ouro, ele é recurso, não é? Então, o ouro, por quê? É de modo que você possa ser o quê? Levar a bênção do céu, da salvação a todos. Isso, irmãos, não há riqueza no mundo que compre, sabe o que? A nossa salvação. A gente poderia ter a conta bancária mais alta do mundo, mais abastada do mundo. Isso não compra a nossa salvação. Porque os valores do reino é outro, né? A gente é rico no reino de Deus quando a gente tem a salvação e quando a gente se torna, vamos dizer assim, uma pessoa que carrega essa salvação. Só que ela não fica só salva para ela, a salvação não é algo só dela. Com essa salvação, ela quer que outros sejam salvos também. Então, o que ela carrega já não é mais só para ela. Ela quer que aquilo se estenda e aí ela começa a usar aquilo que o Senhor colocou na vida dela para mais pessoas. Entendeu, irmão? E mesmo, claro, dentro das suas limitações, dentro daquilo que o Senhor nos deu e confiou a nós, que às vezes a nossos olhos é pouco, mas para o Senhor ele é mais do que o suficiente, porque a gente não sabe dos planos e dos propósitos do Senhor. Às vezes, irmãos, uma semente tão pequena, ela cai lá na terra e de repente ela nasce um brotinho e nasce uma plantinha, e essa plantinha ela cresce com o passar do tempo e depois ela vira uma árvore frondosa e depois ela já dá frutos e depois ela alimenta pássaros, depois ela dá sombra, onde pessoas e animais vão usufruir daquilo. Assim somos nós também, irmãos. O que o Senhor colocou dentro de nós, aos nossos olhos é pequenininho, mas aquilo, irmãos, ele tem um potencial de crescer tão grande, porque eu vejo que quando eu olho, eu não vou longe não, irmãos, eu não vou nem pegar personagens bíblicos, mas quando eu vejo a vida da nossa pastora, né, que o Senhor colocou algo nela e ela era uma semente, essa semente foi crescendo, desenvolvendo e um dia nasceu a casa de oração e nessa casa de oração que começou na casa dela, na sala da casa dela, depois foi para os fundos, depois foi para um outro lugar e foi para um outro e hoje estamos, né,
nesse tempo que é no Jardim Camila, e eu fico pensando, meu Deus, que árvore frondosa se tornou aquela semente. Vocês estão vendo, estão entendendo? Eu tenho esse exemplo para que fique claro, irmãos. Então, o ouro que o Senhor fala não é de riquezas terrenas, mas de riquezas celestes, riquezas espirituais, aquilo que tem valor para o Senhor, amém? Continuando aqui, amados, e no versículo 18, ele diz: e que adquira de mim vestes brancas, limpas e puras, para cobrir a sua vergonha e nudez. Vestes brancas, limpas e puras. As vestes são aquilo que nós vamos estar vestido, né, nos apresentar perante o Senhor. Não é de qualquer jeito que a gente se apresenta perante Ele, né? Existem vestes que vão cobrir a nudez e a vergonha. Ou seja, amados, quando estamos indiferentes, a indiferença ela pode... Um dos sinais, justamente, né, que a Bíblia deixou claro aqui, é a vergonha e a desonra, né, muitas vezes. E engraçado que muitas vezes você vai... Por quê? Porque ele diz aqui, para cobrir a sua vergonha e nudez. Por quê? Porque diante do Pai, nós estamos nus e descobertos. E aqui ele fala da sua vergonha e nudez. Porque nós não temos muitas vezes lavado as nossas vestes, né, na água do Espírito, nossas vestes de santidade, vestido vestes de louvores ao Senhor. Por quê? Porque fomos roubados pela indiferença. Tanto faz eu adorar como não adorar, tanto faz eu louvar o Senhor, tanto faz eu ler a palavra, tanto faz eu orar. Irmãos, isso é tão perigoso na nossa vida, porque vai minando a nossa vida. Jesus disse que a gente pensa que é, mas não é. E ele deixa muito claro aqui isso: compre de mim vestes brancas e limpas. Veste branca fala de pureza, de inocência. A noiva casa de branco porque ele é o noivo, por causa da pureza, da inocência, né? Uma cor que representa isso. E a veste branca, aqui Jesus está falando justamente de vestes de santidade. Por isso que no céu todos estão com vestes brancas resplandecentes. Por quê? Porque são vestes de santidade dadas pelo próprio Deus. Aleluias! E aí, amados, e ele diz: compre de mim remédio, por último. Ele vem falar para quê? Para curar os seus olhos e devolver-lhe a vista. Na versão, amados, da João Oliveira, está aí escrito: colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Isso fala de uma visão corrompida, que normalmente os mornos estão. Quando nos tornamos crentes mornos, a nossa visão está deturpada, que ele fala remédio, por quê? Porque ela está adoecida, irmãos. A nossa visão das coisas do céu, ela está totalmente adoecida. E aí o Senhor fala: para curar os seus olhos. Olha, a Bíblia diz que nossos olhos são as janelas do corpo, né? Com tudo que a gente vê com os olhos for bom, o resto do corpo, ele é santificado. E aí ele diz para devolver-lhe a vista, ou seja, fala de pessoas, porque aqui foi, irmãos, a gente sabe que quando a gente lê o Apocalipse, aqui foi uma carta à igreja de Laodiceia. Só que a igreja de Laodiceia, ela era num determinado tempo. Só que eu vou te dizer, amados, que essa palavra ela é atemporal, porque existem pessoas que hoje estão dentro da igreja nesse contexto. Como também existem pessoas que estão dentro da igreja vivendo uma vida que nem Filadélfia. Amém? Só que quando a gente fala de indiferença, acho que não existe passagem melhor que descreva o que o Senhor pensa a respeito disso, o que Ele nos diz, qual a direção que Ele nos dá, amados. Porque muitas vezes a indiferença, ela chegou a nós e a gente não tem consciência de que estamos mornos. E aí a gente começa a andar, começa a caminhar e a nossa vida ela fica estagnada no Senhor. Ela nem, né, ela está estagnada, ou seja, só que a Bíblia fala, amados, que
né, é de glória em glória. Existe algo do Senhor a ser construído em nós, né? É de glória em glória. Então, o reino de Deus, ele não é nada parado, não é nada estático, mas ele é crescente. Ele é crescente, assim, né, como acontecem as coisas de Deus. Eu dei o exemplo para você da casa de oração. Ela é crescente, ela continua crescendo, ela continua no tempo do Senhor e da forma do Senhor. E assim é com cada um de nós, né? E por isso que eu tô falando hoje da indiferença, amados, porque é algo que o Senhor abomina, que Ele diz que vomita da boca, tá prestes a vomitar da boca, é a indiferença, a mornidão, que possamos ser quentes, que o Senhor possa nos encontrar quente. O Cris até teve uma ministração muito boa, né, que ele falou justamente que possamos ser, né, que possamos ser um café quente, servir um café quente para o Senhor. E ele falou justamente isso, do café, e nossa, foi um exemplo tão contundente, tão bom para a gente aprender que a gente deve ser quente mesmo, para que quando o Senhor chegar a gente estejamos quentes, estejamos querendo mais dele, que a nossa vida não seja, vamos dizer, algo assim estático, mas não, que dia após dia a gente possa crescer com o Senhor, crescer na fé, crescer no conhecimento, crescer na palavra. Não estou falando, irmãos, de você virar um pastor, um presbítero, né? Não, amém, se você virar, glória a Deus, que você possa, no tempo do Senhor, viver o propósito que Ele tem para você, se for isso que Ele tem, amém? Mas eu tô falando, irmãos, é de crescer espiritualmente, da gente se tornar maduros, né? Foi muito interessante essa... Lembra do que o pastor Orantes falou domingo, agora que ele falou justamente de maturidade? Foi tão precisa a diferença de você viver pela graça ou viver apoiado nas misericórdias. Quando você vive pela graça, você está no nível de maturidade espiritual, porque é isso que o Senhor deseja de nós. Só filhos maduros recebem herança. Criança não recebe herança. Criança não recebe despojo de guerra, irmão. Só adulto, só filho maduro. Amém? E, irmãos, a questão do colírio. Eu tô aqui terminando a questão do colírio para que a gente possa enxergar. Muitas vezes a nossa visão ela tá errônea, ela tá errada, né? Ela tá totalmente desalinhada. Eu não sei se você já fez exame de vista, irmão, onde pingou aquele colírio em você para dilatar a sua pupila e entra muita luz no seu olho, você não fica enxergando bem, fica enxergando tudo embaçado. É horrível, você não consegue se movimentar. Olha a visão, quando nós estamos com a visão errada, equivocada, ela impede a gente de sair do lugar, ela impede a gente da gente se mover no Senhor, ela impede da gente viver aquilo que Deus tem pra gente naquele momento. Por quê? Porque você fica parado, você tá com a visão deturpada, você vai ter o quê? Indiferença, você vai ficar indiferente às coisas do alto, você vai ter o quê? Mornidão espiritual. Entendeu, amados? Então, são três coisas muito, né, onde, irmãos, muitos irmãos, eles se perdem na abastança, né, muitas vezes eles têm um pouco e acaba se perdendo, ou eles têm pouco e querem muito uma coisa, aí eles conseguem, o Senhor concede, às vezes, um trabalho, uma bênção financeira na vida, ou uma cura, uma libertação, uma restauração de família, e quando esse irmão alcança, né, às vezes a salvação de um filho que estava perdido. E quando essa pessoa alcança, irmãos, ela simplesmente entra nesse estado de mornidão, indiferença. Ela começa a caminhar com o Senhor por conveniência. E eu vou te dizer, isso não agrada o coração do Pai. Nenhum pai, amados, ia querer um filho andando com ele por conveniência. Que a gente possa meditar nesse dia. E o último versículo que eu quero falar com você, irmãos, é o 19. Olha que coisa linda que o nosso Deus faz. Ele diz que Ele corrige e disciplina todo aquele quem ama. Portanto, abandone a sua indiferença e se torne um entusiasta das coisas de Deus. Eu corrijo e disciplino todos aqueles que amam. E, amados, eu vou ler esse versículo 19 do capítulo 3 de Apocalipse pra gente, na versão A Mensagem, porque olha o que diz na versão A Mensagem, é mais esclarecedor.
Costumo chamar a responsabilidade aqueles a quem amo, para incentivar, corrigir e guiar. 19. Para que vivam da melhor maneira. Levante-se então, faça meia volta, busque a Deus. Uau! Levante-se então, faça meia volta e busque a Deus. Ou seja, você estava no caminho errado. Dê meia volta, corrija a rota e vamos caminhar juntos. Volte para o caminho certo, busque a Deus. Por quê? Porque ele diz que costuma chamar a responsabilidade aqueles a quem amo, para incentivar, corrigir e guiar, para que vivam da melhor maneira. Olha que maravilha, que coisa linda que o nosso Deus faz. Ele nos corrige, ele nos disciplina. Por quê, irmão? Para que a gente possa viver da melhor maneira. Para que a gente possa viver da melhor maneira. E a melhor maneira como é? Vai ser sempre com ele, ao lado dele, fazendo, amados, a vontade dele. Não existe lugar melhor do que estar no centro da vontade de Deus. Não existe, amados, não existe lugar melhor do que estar no centro da vontade de Deus. Então, amados, hoje foi essa palavra que eu queria estar compartilhando com você. Sobre indiferença, sobre mornidão. Amados, se você já não se regozija mais no Senhor, nas pequenas coisas, muitas vezes se nós estivermos, vamos dizer, com os olhos muito fitos na terra, a fim de que as coisas do céu já não mexem mais conosco, as coisas da nossa comunidade que acontecem já não, a gente já está indiferente às coisas que estão se passando na nossa família, nos nossos lugares de convívio, né, com as pessoas mais próximas que a gente vive, nossos parentes, nossos amigos. Se a gente está indiferente, está alheio às coisas do céu que está se movendo ao nosso redor, principalmente as coisas do Senhor, se você detectou, amado, se você viu que não, eu estou um pouco morno nessa área da minha vida, eu estou um pouco morno nessa outra área, muitas vezes pode ser no seu casamento, muitas vezes pode ser no seu trabalho, você já não tem a alegria do Senhor, você não anda se regozijando naquilo que o Senhor tem, né? Muitas vezes você foi tomada pela uma mornidão espiritual. Eu quero te falar que esse não é o lugar que Deus tem para você. Eu quero te falar que nesse dia, hoje 1º de julho de 2020, o Senhor te chama a dar meia volta e buscar a Ele. O Senhor corrige hoje a nossa vida e Ele nos quer quentes, Ele nos quer o adorando, buscando. Ele quer que dele nós compremos, sim, ouro puro e refinado pelo fogo, vestes brancas, limpas e puras e remédio para que os nossos olhos sejam curados. São tudo isso que o Senhor vai fazer nas nossas vidas, amados, quando a gente começa a caminhar com Ele com entendimento, quando a gente começa a desenvolver uma vida com o Senhor, com Ele, e tudo isso Ele vai fazer nas nossas vidas. Às vezes a gente nem vai entender que a gente passou por isso e que a gente recebeu isso dele. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que ele trabalha com galardão. E o galardão nada mais é, irmão, do que recompensa, né? A gente nem sabe, a gente não trabalha para isso, mas existe uma recompensa do céu para nós que somos filhos. E eu quero te dizer isso, amados, porque é muito bom. Deixa eu te dizer, o Senhor é muito melhor com a gente do que a gente merece. Nós não merecemos tanta graça, tanta bondade, mas Ele é bom, Ele é infinitamente bom. Muitas coisas a gente ainda vai viver e desfrutar na terra que a gente nunca imaginou, não porque a gente merece, mas porque é graça. Ele já fez tudo, Ele já deu seu único filho para morrer por nós, a conta ela foi paga. E isso gera dentro de nós, sabe o que, amados? Não querer viver por misericórdia, mas querer mais do Senhor, né? Nossa pastora, ela postou ontem uma mensagem lá no grupo que ela falou de permanecer. Permanecer. Como é importante, amados, permanecer. Permanecer orando, permanecer buscando, permanecer. Porque quando a gente permanece, inevitavelmente a chuva desce. É verdade. Ela compartilhou lá e, nossa, palavra forte mexeu muito comigo. Amados,
Que a gente não seja indiferente às coisas do alto, né? Que o Senhor possa sempre encontrar em nós um coração aquecido, desejoso por mais dele. Que cada dia a nossa vida ela venha a ser uma crescente com o Senhor, em nome de Jesus, que a gente possa ser despertado hoje, nesse dia, e que a gente possa entregar para ele um coração quente, aquecido. Mornidão, nunca mais. Indiferença nas coisas do Pai, nunca mais. Deus tem muito mais para cada um de nós e que o nosso coração ele seja aquecido pelo Espírito Santo de Deus nesse dia e que possamos juntos, em nome de Jesus Cristo, queimar de amor pelo Senhor todos os dias das nossas vidas. É isso que eu desejo, irmãos. É isso que eu desejo e profetizo na minha vida e na sua, em nome de Jesus. Amém? Ficou aqui uma breve palavra e meditação para a gente nesse dia. Fica na paz, irmãos, que o Senhor te abençoe, te guarde e que, em nome de Jesus Cristo, a gente possa viver os melhores dias das nossas vidas para Ele, na presença dEle. Amém? Fica na paz.